Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. O episódio de hoje vai dar oficialmente as boas-vindas ao novo presidente do CAD, Dr. Alexandre Cordeiro, que iniciou o seu mandato no dia 12 de julho de 2021. Trataremos aqui das perspectivas e dos desafios para os próximos 4 anos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e também das tendências da política concorrencial no país. Alexandre Cordeiro possui dupla graduação em Direito e Economia, possui mestrado em Direito Constitucional pelo IDP e é doutorando em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem bagagem inédita de passagem pelo tribunal, como conselheiro e também como superintendente através de seus 2 mandatos. Presidente Cordeiro, é um enorme prazer tê-lo conosco. Comigo, Vivian Fraga, na bancada de entrevistadores, também tenho o prazer de estar acompanhada com o presidente do IBRAC, Lauro Celidônio. Obrigado, Vivian. Prazer é todo meu, viu? Queria cumprimentar todos vocês aí que estão nos ouvindo, especialmente o presidente do IBRAC, Lauro. Muito obrigado, presidente. Obrigado aí pela presença e é uma honra realmente trocarmos aqui algumas ideias sobre o direito da concorrência e o futuro do CAD e as próximas etapas do desenvolvimento da autarquia. Muito obrigado. Além das boas-vindas oficiais ao novo presidente, esse episódio vai começar com algumas notas adicionais de celebração. A gente vai tocar, sim, nas questões difíceis, de desafio à instituição, de como a instituição pode ainda mais progredir, mas essa introdução é justa e merecida pelas conquistas mais recentes do CAD. A primeira delas é que o CAD fez aniversário. A gente comemorou no último 10 de setembro os 59 anos do CAD. Parabéns a essa tão querida e respeitada instituição que há mais de meio século promove a livre concorrência e a ordem econômica no país. Como segunda comemoração, também temos outro aniversário do Departamento de Estudos Econômicos do CAD, que completa 12 anos, pautados por uma atuação bastante sofisticada, técnica, científica, e que tem hoje à sua frente o competente economista-chefe Guilherme Rezende. A terceira nota comemorativa é o fato de que o CAD, mais uma vez, foi reconhecido como uma das melhores agências antitrust do mundo. A revista britânica, a Global Competition Review, ranqueou a autarquia com 4 estrelas das 5 possíveis e elogiou o seu desempenho em 2020. A quarta nota comemorativa é que em 2021 o CAD foi considerado pelo 2º ano consecutivo um dos lugares mais incríveis para trabalhar no Brasil. Isso de acordo com a Fundação Instituto de Administração FIA Business School, em parceria com o UOL. Parabéns especial aqui à especialista de políticas públicas e gestão governamental, a Mariana Dalcanali, que está à frente da Diretoria de Administração e Planejamento do CAD. E, por fim, uma atualização ao vivo aqui é o lançamento do guia do CAD sobre recomendações probatórias para acordos de leniência. O documento acabou de sair do forno, é extremamente importante, é um documento que já era esperado pela comunidade antitrust e que ele traz de uma forma sistemática, estruturada e exemplificativa diversas categorizações de provas de cartel na casuística do Tribunal do CAD. Enfim, feitas as apresentações e essas considerações necessárias, passemos então ao quadro principal, falando com os experts. Presidente Alexandre Cordeiro, para dar início à nossa conversa, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre o que se desenha para a autoridade nos próximos 4 anos e quais são os principais desafios e tendências da área
no campo de controle de condutas e estruturas. Obrigado, Vivian, pelas apresentações, pelos parabéns aí, dos prêmios e das conquistas que o CAD teve nos últimos anos. Para a gente é um motivo de muito orgulho fazer pelo menos parte um pouquinho dessa história, mas antes eu gostaria de destacar que isso não é um trabalho dessa gestão, isso é um trabalho de várias gestões que me antecedeu, e aqui eu podia nominar todos os ex-presidentes, superintendentes e conselheiros, mas se eu fizer isso, com certeza eu vou esquecer de alguém, portanto, cometerei alguma injustiça. Então, isso não é um esforço de agora, isso é um trabalho de muitos anos, de muitas pessoas envolvidas, e especialmente da comunidade antitruste como um todo, que valoriza o trabalho do CAD, especialmente aí da advocacia, dos economistas, e do IBRAC, do SEDES e diversas outras instituições que apoiam aqui a concorrência no Brasil. Então, muito obrigado e vamos para a parte agora que interessa. Os desafios são enormes, já eram antes, e com a pandemia os desafios aumentaram bastante. O que a gente sempre costuma dizer que a gente tem um desafio que é de capilaridade. A gente precisa aumentar a nossa capacidade de cuidar dos atos de concentração, ao mesmo tempo fazer a persecução administrativa das condutas, fazer um trabalho de advocacy importante, tratar o que vem sendo discutido na regulação setorial, no Congresso, no Executivo. Isso tudo faz com que a gente consiga olhar a defesa da concorrência como um todo, olhando a floresta inteira e não só a árvore. Muitas vezes a gente fica no nosso dia a dia olhando para o caso concreto, sem ter uma visão mais holística da política pública de concorrência. E quando a gente tem essa ideia, essa noção e essa forma de enxergar a concorrência, a gente consegue antecipar alguns problemas que facilmente vão ser apresentados nos casos concretos, né? E isso a gente consegue adquirir a partir da experiência, né, que a gente vai tendo no CAD e vendo a importância, por exemplo, da advocacy para a defesa da concorrência. A importância, por exemplo, de estar perto de outras instituições, como a ANP, como a ANAC, como a ANTAC. E isso eu estou falando de instituições que têm casos concretos aqui no CAD. A ANP lembra as 9 medidas de combustíveis, aí o TCC do gás e do refino da Petrobras, a ANTAC, as discussões sobre THC2, a ANAC, aquela discussão importantíssima do caso concreto das empresas de combustível, de aviação que acabaram saindo do mercado, agora uma possível consolidação, o problema gerado na pandemia para alguns setores específicos, como planos de saúde, e aí, por isso, a proximidade, a necessidade de estar perto da ANS, de se discutir o setor, de entender os desafios e colocar o CAD como uma instituição que vem para poder ajudar no sentido de se ter uma regulação mais amigável no seu ponto de vista concorrencial. Isso é um desafio enorme. Isso é um desafio que a gente precisa de pessoas trabalhando, a gente precisa de mais gente, mais orçamento, precisa reestruturar a advocacy no CAD para que a gente consiga cada vez mais aumentar essa nossa interação com outras instituições. Importante também a relação com o Ministério Público, a gente tem parcerias e memorandos de entendimento com todos os ministérios públicos estaduais, com o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, controladorias estaduais, tribunais de contas municipais. Isso é importantíssimo para que a gente aumente, inclusive, a nossa capacidade de trocar informações e também aumentar a nossa capacidade de investigação. Esses desafios parecem desafios simples e que você não consegue enxergar o resultado de uma maneira imediata, né? Mas, ao contrário, esse trabalho é um trabalho tão importante
que faz com que a gente consiga, uma vez alinhando todas essas questões sob o ponto de vista de regulação setorial, diminuir os problemas concorrenciais, a gente consiga eliminar barreiras à entrada, a gente consiga fazer com que a regulação se ajuste ao caso concreto e aí evite, por exemplo, que haja uma discriminação, uma criação de dificuldade para rival e tal. Esse é o primeiro desafio. São inúmeros desafios, eu vou falar mais uns dois, porque senão eu passo um dia inteiro falando só sobre os desafios. Desafio pós-pandemia. E esse é um desafio macro, esse é um desafio que o CAD pode contribuir para a economia brasileira. Uma forma da gente crescer, da gente se desenvolver e retomar uma economia pujante é justamente a gente conseguir dar mais competitividade para o mercado brasileiro. O CAD tem um papel fundamental nisso. O CAD tem que saber como se posicionar em cada um desses setores. Como se posicionar, por exemplo, no mercado de saúde, que é o mercado hoje que mais está afetando os brasileiros. Como discutir a questão da regulação setorial, já falado aqui, mas, ao mesmo tempo, como tratar os casos concretos, analisando o impacto das suas decisões e como isso pode ser lido pelo próprio mercado, pelas pessoas que estão inseridas nesse mercado. Né? Qual a mensagem que o CAD passa, do seu ponto de vista de resguardar a concorrência, o que tipo de conduta pode ou não pode ser feita por cada uma dessas instituições. A gente tem, evidentemente, que no pós-pandemia, um desafio muito grande que é de voltar ao ritmo de trabalho que a gente tinha anteriormente. E aí, ritmo de trabalho que eu digo é o ritmo de trabalho presencial, que é muito importante. Eu lembro no começo da pandemia, quando a gente foi fazer home office, a produtividade aumentou bastante, e isso foi uma coisa que a gente tem que agradecer bastante aos servidores do CAD, que se mostraram realmente muito engajados com a instituição e com os objetivos principais dessa autarquia. E isso foi muito importante, mas no decorrer do tempo a gente começa a perceber até uma própria vontade das pessoas em voltar a trabalhar, de ter uma nova convivência, de trazer, refazer as relações que muitas foram perdidas através da tela do computador e do celular. As relações esfriaram. A gente precisa, por exemplo, retomar as sessões presenciais, mas, evidentemente, que isso não será nada imposto pelo CAD. A gente tem que fazer isso de uma maneira natural, de uma maneira agradável e confortável para todo mundo, desde os servidores do CAD, aos advogados, às partes e aos conselheiros. É importante que todo mundo esteja também nesse espírito, saber que em determinado momento a gente vai voltar. A gente está louco para ver vocês fazerem sustentação oral aqui no púlpito novamente. A gente está doido para ver aquele auditório cheio, mas a gente só vai fazer isso com muita segurança. E é importante que todos, uma vez seguros e com saúde, a gente consiga retomar todas as atividades que a gente tinha anteriormente à pandemia. E, por último, vou trazer como um desafio aqui, o desafio de reentender a concorrência a partir de novos olhares que estão surgindo para a competitividade e para o novo direito antitrust, se é assim que a gente pode chamar. Um desses braços, dessas áreas, evidentemente, que é a economia digital. Tem mexido com as estruturas do direito concorrencial, tem mexido com as análises tradicionais, as formas, por exemplo, de se analisar e de se definir mercado relevante, se definir, por exemplo, níveis de concentração a partir de premissas distintas, as ferramentas que são utilizadas muitas vezes não estão adequadas a esse novo modelo, tempo de barreira à entrada. Então, é uma série de coisas que a gente começa a rediscutir. Isso gera ainda muita incerteza por conta da assimetria de informação, por conta da dificuldade de se entender, entra-se um grau de subjetivismo e de análise qualitativa muito maior do que o que a gente tinha anteriormente, né? E a gente não se dá muito bem com isso, né? As discussões, por exemplo, paralelas, marginais àquela análise ortodoxa do direito antitrust, como privacidade de dados, como sustentabilidade,
trabalho, tributação, né? Que são coisas importantíssimas para qualquer país, mas será que é o CAD mesmo que tem que fazer isso? E como interpretar, como analisar essa linha, né, de entendimento que vem tendo a Europa, que vem tendo os Estados Unidos? O CAD, como sempre fez e vai continuar fazendo, a gente sempre olha para as jurisdições mais maduras e tenta aprender com elas, seja os acertos e os erros. E aí a gente não está fazendo diferente, a gente está olhando para fora, vendo o que está acontecendo lá, para a gente poder tomar a melhor decisão possível para o nosso mercado, né? A gente também não sai copiando qualquer coisa, a gente não entra nesse modismo. O que a gente precisa fazer é ter sobriedade, a gente precisa ter calma para poder fazer as nossas análises específicas para o nosso mercado e maximizar aí a satisfação do nosso consumidor. Acho que esses são os grandes desafios aí, viu, Vivian? Vou parar por aqui, porque senão não tem tempo para as próximas perguntas. Presidente, muito obrigado. Achei essa visão sua, vamos dizer assim, do CAD, dessa transversalidade, né, nos assuntos de concorrência e competitividade extremamente importante, né? Eu acho que a gente já discutia isso também com o presidente Alexandre Barreto em diversas ocasiões. Foi notado, inclusive, na atuação dele, uma ampliação da atuação do CAD como um agente indutor, né, da competitividade na economia e em outros órgãos de governo, né, e acho que isso é realmente essencial. Não dá para os órgãos e as autarquias ficarem isolados, né, ou em si mesmados. Eu acho extremamente interessante essa visão, como você comentou, de ter uma visão geral sobre a política de concorrência, né, sobre a livre concorrência e sobre a necessidade do aumento da competitividade no mercado. Isso é extremamente importante. Então, dito isso, digamos assim, você comentou rapidamente o papel do CAD, como deveria ser o papel do CAD, mas, na sua visão, a política concorrencial brasileira hoje, tirante o CAD, vamos dizer assim, no geral, no governo, ela já está madura? Ou como é que a gente poderia desenvolver mais essa política de concorrência efetiva junto com a administração pública e a sociedade civil? Tem mais formas aí? Vocês estão pensando em mais algumas atuações específicas, seja em setores, seja com determinadas autarquias, para desenvolver essa noção de competitividade? Como é que isso tem passado pelo planejamento do CAD, ou como é que você planeja fazer isso daqui para frente? Com um pouquinho mais de detalhe do que você comentou antes, por favor. Essa pergunta é interessantíssima, né? Assim, uma coisa é a gente discutir como tem que ser, e agora a gente falar como a gente pretende fazer, né? Como executar isso. Primeiro, o DE vem exercendo um excelente papel sob o ponto de vista de advocacy. Ele vem apresentando cadernos de diversos setores, e o DE ele tem contribuído muito com essa discussão em relação às agências setoriais. Assim permaneceremos. O DE continuará fazendo esse trabalho. A ideia é robustecer cada vez mais a equipe do DE, desde o número de pessoas até qualificar os seus servidores. Para além disso, existe uma ideia da gente também robustecer a área internacional do CAD. A gente precisa entender cada vez melhor o que está acontecendo no mundo. E isso é importantíssimo. Mas a gente precisa entender com um pouquinho mais de profundidade. Muitas vezes a gente tem dificuldade de acesso aos dados e às decisões, mas é importante que a gente esteja próximo da Europa para que a gente consiga entender, num contexto não só amplo do que eles estão fazendo, mas tentar especificamente olhar para casos concretos e saber como determinado caso foi tratado diante de uma situação específica e se aquilo poderia ou não ser aplicado no Brasil. Porque são os casos concretos, das dificuldades dos casos concretos, que surgem as ideias de uma generalização de uma norma, ou de uma norma mais genérica. Então, a partir do caso concreto, você vê a dificuldade
e a partir daí começa a pensar o seguinte, poxa, isso aqui podia estar de alguma maneira positivado, ou escrito, ou que gere uma segurança jurídica, para que a gente comece a realmente melhorar cada vez mais os nossos guias, as nossas resoluções, as normas, de uma maneira geral. E aí não só com os casos brasileiros, mas, por exemplo, os casos que muitas vezes se repetem na Europa e se repetem nos Estados Unidos, eles vão chegar aqui no Brasil. As teses vão chegar no Brasil. Os problemas vão chegar no Brasil. E aí a gente, se conseguir antecipar isso, a gente consegue tomar decisões de uma maneira geral, né, em tempo real, né? A gente vai estar mais preparado para o que vai vir aí nesse mercado digital, que chega aqui muito mais rápido do que a gente pensa, né? As mudanças, as coisas boas e as coisas ruins aparecem de uma maneira muito mais rápida. Para além disso, a gente já faz um acompanhamento legislativo importante, mas eu acho que isso pode ser ampliado no caso. Fazer uma análise mais próxima de normas, de uma maneira geral, especificamente leis, medidas provisórias, resoluções e normas da regulação setorial, das agências reguladoras, de maneira que a gente consiga estar mais perto. Para isso, a gente precisa ampliar a estrutura ou até mesmo criar uma estrutura de uma assessoria parlamentar, no caso. De uma assessoria em que a gente consiga estar muito próximo do Congresso, muito próximo do Executivo, muito próximo das autarquias, para, a partir daí, antecipadamente, tentar identificar alguns possíveis problemas. E aqui não é entrar na competência dessas outras instituições. Ao contrário, é o CAD se prestando a um papel de orientar, de esclarecer, de apresentar estudos econômicos, de apresentar estudos sob o ponto de vista de concorrência, para dizer, olha, olhando especificamente para a concorrência, nós temos esse cenário. Portanto, se quiser alcançar esse objetivo, gerar mais competitividade para esse setor, seria melhor que fizesse isso e aquilo outro. Então, essa é uma das ideias, Laura, da gente poder tentar ampliar aí essa nossa capacidade de relacionamento com as instituições, promover mais a competitividade dentro dessa competência de advocacy. Obrigado, presidente. Eu achei interessante esses dois comentários seus. O primeiro em relação ao Congresso, né, porque logo pós-pandemia veio uma enxurrada de projetos de lei, digamos assim, com conceitos errados, e fui testemunha do esforço que vocês fizeram, junto também com a Senacom e nós mesmo do IBRAC, para abrir os olhos dos congressistas, porque estavam realmente, digamos assim, caminhando por um caminho tortuoso de potencial defesa do consumidor, quando, na realidade, ia no caminho contrário da livre concorrência. E, por outro lado, achei muito interessante também, porque andei lendo um guia, né, de mercados digitais que o CAD soltou, e a atualização é essencial, porque você vê discussões de, sei lá, 3, 4 anos atrás, em que novas modalidades de relações digitais surgiram e que elas já não fazem efeito, elas já não têm mais razão de ser, porque a tecnologia avançou muito mais rápido. Então, foi um tremendo no trabalho do DE e realmente se manter atualizado nesse tema é realmente essencial, especialmente internacionalmente. Muito bom, presidente. Obrigado. Eu vou pegar um gancho aqui na fala do Lauro e insistir na questão da advocacy, mas dando ênfase para outro interlocutor. O presidente já falou bastante sobre a questão da relação do CAD, particularmente com o Poder Legislativo, e a gente também iria até abordar a relação com o Poder Judiciário, mas acho que isso o presidente já abordou em outros eventos. Queria falar, então, dessa relação, desse advocacy do CAD com o Poder Legislativo. A gente sabe que tem alguns PLs tramitando, e aqui eu faço referência ao PL 9.238, 2017, e também ao 11.275, de 2018, que está em trâmite no Congresso Nacional, que trazem a questão da vantagem auferida como principal critério de cálculo de multas, e também a questão da proporcionalidade da multa à duração, ao período da conduta, além de regular essas relações jurídicas para a ação de reparação de danos.
E também o PL 4.323, de 19, que propõe as alterações sobre números de conselheiros no tribunal e os mandatos mais curtos. E acho que o Lauro falou um pouco dessa questão dessa iniciativa legislativa emergencial e transitória, que foi a Lei 14.010 de 2020, que praticamente, tentando regular as relações jurídicas de direito privado, incluiu, entre outros dispositivos, a suspensão da eficácia do inciso 4º do artigo 90, né, que impõe a obrigação da notificação dos contratos associativos, JVs e consórcios. O CAD, ao contrário, expressou aquele entendimento que tais mecanismos deveriam, sim, ser levados ao conhecimento do CAD. Eu posso falar aqui, pelo escritório e também pelos advogados que eu conheço, essa foi a óbvia recomendação de todos, né? A despeito da Lei 14.010, o nosso posicionamento aderiu ao posicionamento do CAD. Então, nesse contexto, presidente, queria entender de você como na prática acontece, e às vezes a gente vê que não acontece, esse advocacy do CAD perante os deputados federais e senadores. E, dada essa importância desse diálogo, como a gente pode estreitar esses laços com o Poder Legislativo, especialmente para a construção de boas leis de política concorrencial, leis que sejam coerentes do ponto de vista técnico, como você já adiantou, e embasadas em análises da autoridade. Legal, Viviane. Bom, primeiro você citou alguns projetos importantíssimos, acho que para o futuro do CAD, a discussão da vantagem oferida, né, que não é, na verdade, uma discussão de vantagem oferida, é uma forma de deixar mais clara a aplicação das multas, considerando o tempo de duração do cartel, né? A ideia, como pano de fundo, vamos lá, o ilícito não pode compensar. Então, se o cartel durou 20 anos, me parece uma incoerência aplicar uma pena de, no máximo, 20% sobre um ano de faturamento. Se o cartel durou 20 anos, aí você tem muito que... Não, peraí. Então, vai ser muito pequeno em decorrência do benefício todo que ele tirou a partir da conduta do cartel. Mas aí você tem também ali o ramo de atividade. Aí só piora, né? Porque o ramo de atividade é uma coisa completamente subjetiva, dado numa lista que em 30% só dos nossos casos a gente enquadra especificamente no que é o ramo de atividade. Depois a gente faz variações, como subramo, enfim, faturamento virtual, chegando até mercado afetado, enfim, é muito difícil. A ideia desse projeto é, por exemplo, melhorar isso e dar segurança jurídica, porque hoje a gente tem, mais uma vez, volta a ser discussão no tribunal sobre vantagem oferida. E aí, o que não se quer é o Brasil entrar numa forma de aplicação de penalidade que em nenhum lugar do mundo se faz. É isso. Assim, em nenhum lugar do mundo se calcula vantagem oferida em caso concreto. Pega lá, porque o caso concreto tenta descobrir qual foi a receita, qual foi o benefício que o cara teve e aplica um percentual em cima daquele caso. Não. Se aplica um percentual específico através de um estudo genérico, pode ser de 10% a 30%, dependendo da localização, da localidade, né, da jurisdição, em cima de um faturamento, considerando aí os anos da conduta. É isso que se faz, é isso que está, portanto, na lei, e aí a gente trazendo isso para perto das jurisdições mais maduras, de uma maneira a gerar segurança jurídica para todo mundo e acabar com essa discussão que há alguns anos a gente está tendo aqui, né? Então, nesse sentido, é muito bom. Por exemplo, a mudança de estrutura do CAD de 6 para 4 conselheiros, né, ficando um total de 5 no tribunal. Acho que isso se justifica também pela quantidade de casos que a gente vem tendo, né, nos últimos anos. Então, acho que é importante se adequar também ao restante das outras agências, que são todos 5 diretores, né? Então, a gente estaria próximo de um modelo das agências. A gente tem também as questões de leniência, de double damage, que cria uma estrutura de incentivos para que haja, por exemplo, um aumento do private enforcement e uma necessidade maior de colaborar com o CAD, criando um ônus para aquele que não colabora, preservando, portanto, a regra de ouro. Enfim, são várias questões
que surgiram ao longo dos anos a partir de uma necessidade de problemas práticos que a gente via todo dia. A gente via um problema sério na discussão da vantagem aferida. A gente via também um problema sério na leniência, necessidade de se preservar mais ainda a regra de ouro. A gente via um problema de estrutura do CAD. Então, isso foi já fruto de um acompanhamento junto ao Poder Legislativo. E o mais importante, é o seguinte, é que essa relação com o Congresso seja uma relação iniciada ou continuada a partir de agora, iniciada anteriormente, continuada a partir de agora, que ela seja cada vez mais institucionalizada, que ela não dependa da pessoa específica que está sentada nessa ou naquela outra cadeira. Seja uma coisa da instituição, que se aproxima do Congresso e das outras instituições, da maneira que eles olhem para o CAD olhando o CAD, a instituição, e não personifiquem uma pessoa só, ou em duas, ou naquela gestão. O ideal é que a gente sempre tenha essa capacidade de despersonificar o CAD, seja desde os técnicos lá embaixo até os conselheiros, os superintendentes, os conselheiros e o presidente. O CAD é uma instituição robusta, independente de quem passar aqui, é obrigação nossa fazer com que o CAD seja cada vez mais forte, cada vez mais estável e gere segurança jurídica. Então, alterar a pessoa A pessoa B, a pessoa C, não muda a essência do CAD. Isso é importante para a gente poder manter a concorrência no país. Obrigado mais uma vez, presidente. Eu acho isso extremamente interessante, porque não só em relação à política de concorrência e os nossos relacionamentos com o CAD, mas em várias áreas, a gente tem notado, digamos assim, um dinamismo maior do Congresso Nacional. O Congresso tem aumentado a sua participação nas decisões, a gente nota nitidamente isso, as discussões políticas que ocorrem e diversos projetos de lei que estão em andamento no Congresso. Então, essa me parece uma tendência irreversível que, a rigor, eu acho boa, que o Congresso, digamos assim, atue mais no dia a dia das pessoas, com projetos estruturantes e outras políticas. Traz uma dificuldade para a gente maior, que era claro, você, como advogado, como representante de empresa, uma coisa é você discutir ou com o Poder Executivo, com menos gente, outra coisa é você conseguir o acesso a conversar com o Congresso. Isso é mais difícil para a gente entender como o Congresso funciona, quais são os incentivos do Congresso e como atuar de uma forma que seja boa, digamos assim, e eficiente para a sociedade e para a economia junto ao Congresso Nacional. É mais difícil. Nós vamos apanhar, mas eu acho que isso vem para o bem. Não tem muito jeito. Agora, voltando um pouquinho para o que você comentou sobre pandemia, os desafios, vamos dizer assim, que surgiram nesse período, nós notamos aí, principalmente nesse ano, um aumento muito grande de atos de concentração. As transações aumentaram bastante. Os escritórios estão todos com muito trabalho, graças a Deus, mas esse trabalho extraordinário, ele chegou em um momento em que o CAD, especialmente a ESG, passa por essa transição do trabalho remoto, do home office, como você mesmo comentou, ao mesmo tempo em que teve uma troca, digamos assim, de servidores do CAD na ESG, com vários servidores mais antigos saindo da ESG e entrando outros, havendo uma movimentação bem razoável nos quadros da ESG. Com isso, sinceramente, a gente notou aqui uma certa perda de eficiência, especialmente na análise de atos de concentração. Os processos estão demorando um pouco mais, tem tido mais emendas, enfim, uma dificuldade maior em relação aos atos de concentração e no diálogo com a ESG. Internamente, vocês têm essa percepção
Vocês estão enxergando isso como um movimento momentâneo ou como algo que vem para ficar e vão precisar mexer na estrutura da SG para enfrentar essa nova realidade? Maravilha. Olha, Lauro, assim, a gente sabe que as coisas mudaram a partir de 2020, né? A gente só não consegue dizer se foi para melhor, se foi para pior, e qual o motivo disso. Eu acho que foi para melhor. Eu vou te dar alguns números, pode ser que indiquem isso de uma maneira mais clara. Você tocou num ponto importante. O CAD, ele mudou de 2019 para cá. Ele teve mudança no tribunal, teve mudança de conselheiros e teve mudança dentro da superintendência. Mudou algumas pessoas realmente com mais, que tinham bastante experiência, mas vieram outras com grande experiência. Se você pegar as análises, as pessoas que saíram, as pessoas que entraram, e eu vou citar algumas aqui, sem citar nomes, mas citar, por exemplo, as características. Você sai um, por exemplo, graduado em economia, com MBA. Entra outra com graduação em economia e mestre em economia. Sai um com graduação em direito e entra uma doutoranda em direito. Sai uma com a graduação em economia e um mestrado em economia e entra outro com graduação em economia e mestrado em economia. Sai um com uma especialização em políticas públicas e graduação em engenharia para entrar outro com graduação em economia e mestrado em economia. Sai mais um especialista para entrar um doutor. Ou seja, e todas as pessoas que substituíram aquelas que já estavam no CAD já faziam parte do CAD há pelo menos uns 2 anos. Todas com experiências em diversos setores do CAD. Então, não chegou aqui alguém que precisou aprender concorrência. Não, evidentemente que você tem uma troca, você tem um custo de aprendizado dentro daquele setor específico. E aí os números a gente traz para poder mostrar que não teve uma perda, pelo menos na nossa visão, de eficiência ou até mesmo do tempo, né? Que é o que importa, né? Um aumento de dificuldade por conta dessas trocas. Olha só, eu fiz uma análise longa dos 17 meses antes da pandemia e depois dos 17 meses a partir do início da pandemia. A gente teve, por exemplo, notificados 633 atos de concentração, contra 728. A gente teve um tempo geral, médio, de 27 dias antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente teve de 31 dias, 4 dias a mais. Rito sumário saiu de 16 para 17 dias. Então, veja, os dados não mostram que houve uma perda de eficiência. O que mostra, na verdade, é que está tendo um aumento de trabalho absurdo. A gente está batendo recordes no número de atos de notificações em atos de concentração. A gente precisa ter uma ideia, Laura, está começando a rediscutir a possibilidade de mudar os thresholds das notificações em função da quantidade de atos de concentração. Veja, não faz muito sentido hoje a gente, de repente, analisar ato de concentração, uma das partes com 750 milhões de reais e a outra com 75 milhões de reais. De repente, a gente precisa mudar isso. 95% dos atos de concentração, ou sei lá, 90%, 95%, por aí, são atos de concentração cujo rito é sumário. Uma concentração horizontal abaixo de 20%, o que raríssimas às vezes vai gerar algum tipo de preocupação. Será que o CAD precisa analisar assim, dessa maneira? Será que a gente, de repente, não pode ampliar nossa capacidade de investigação desses atos de concentração, criando uma coisa mais automática? Criando, por exemplo, um formulário para que seja preenchido no site do CAD, em que a autorização seja imediata, cumprindo alguns requisitos, dividindo a responsabilidade, inclusive, com a parte sobre dados que não conferem o que seria a realidade. E aí você teria esse número de 14 dias caindo para 5. São ideias que a gente tem aqui, que pode ser que nos próximos meses ou anos a gente passe a implementar.
mas justamente com o objetivo de dar mais celeridade e cumprir essa missão que está muito difícil por conta do aumento do número de notificações. De fato, o CAD teve mudanças. E mudanças são sempre bem-vindas. O CAD, desde que seja para melhor, né? O CAD sempre mudou. Sempre mudou. E é importante que se oxigene a instituição. Hoje você tem sangue novo na instituição. Hoje você tem pessoas com muita vontade de trabalhar. Não que antes não tinha, mas é importante qualquer instituição. Eu tenho certeza que vocês tentam oxigenar o escritório de vocês a todo momento. É importante isso. Mais uma vez, eu vou dizer, o CAD não é feito da pessoa A, da pessoa B ou da pessoa C. O CAD é uma instituição. E essa instituição, independente de quem estiver aqui, eu tenho certeza que ela vai permanecer. Ela está acima de qualquer pessoa. Seja os técnicos, seja a alta administração. A gente vai ter sempre o CAD como sendo o CAD, superior a qualquer tipo de personificação em termos de servidores ou autoridades. Bastante interessante esse comparativo que você trouxe, presidente, também essas ideias de talvez se aperfeiçoar a legislação, principalmente em relação ao faturamento dos grupos econômicos. Acho que isso também a gente se coloca aqui em nome do IBRAC à disposição para fazer um grupo de trabalho e ajudá-lo nesse sentido. Infelizmente, o nosso episódio do IBRACast está chegando ao fim, mas há pedidos, eu recebi vários pedidos, inclusive, e obrigada pelos comentários, e-mails e áudios que vocês me mandaram. Não vamos encerrar o nosso programa sem o nosso novo quadro, o Momento Kinder Ovo, que é o momento mais descontraído do programa e que fazemos as perguntas surpresas ao entrevistado. Presidente Alexandre, vamos lá? Vamos lá, estou pronto. Tipo de vinho favorito? Aquele que se relaciona muito bem com o momento que você está vivendo. O mais importante do que o vinho é companhia. Extravagância da quarentena? Ficar em casa. Nossa, que coisa boa. Como manter a paz interior? E eu estou falando interior mesmo, porque acho que a exterior a gente está vendo que está difícil. Eu acho que a paz interior vem muito, evidentemente, de cada um, e eu, por exemplo, da espiritualidade, né? Especificamente religião, Deus, apego a Deus. Eu costumo sempre manter a minha paz interior, colocando meu joelho no chão. E agora, a nossa última caixinha de surpresa, nos conte algo que não saberíamos se somente o conhecêssemos pela sua vida profissional. Isso aí é difícil, viu? Porque eu acabo misturando minha vida profissional muito com a minha vida pessoal, publicando um monte de coisa. Eu acho que, por exemplo, porque eu jogo golfe. Isso é uma coisa que vocês não saberiam se me vissem só no CAD. Mas como eu publico isso direto no meu Instagram, então até isso vocês sabem. Isso, a gente sabe, inclusive nas nossas lives a gente vê a sua estátua. Tem uma estátua de um jogador de golfe atrás ali da sua mesa, que fica ali. É bem interessante mesmo. Eu também jogo, meu filho joga bastante, é muito divertido mesmo. Eu acho que é um grande esporte. Tá feito um desafio aí. CAD contra IBRAC no golfe, se quiser. Topa IBRAC CAD ou CAD IBRAC de golfe. Vamos ver, eu vou fazer uma pesquisa para ver quem joga. Vamos sim. Então, eu queria agradecer ao presidente Alexandre Cordeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter compartilhado conosco com brilhantismo suas opiniões e ideias aqui no IBRACast. Obrigada também ao Lauro, a quem passo a palavra para o devido encerramento e palavras finais. Obrigado, Vivian. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Achei extremamente interessante a conversa. Como a Vivian falou, a gente tem diversas ideias também sobre mudanças de critérios de notificação. Acho que a gente pode debater isso, sim. Talvez realmente a gente esteja desperdiçando valiosos recursos públicos na análise de operações que não precisariam ter sido notificadas e, ao contrário, não estamos analisando algumas que deveriam ter sido. Então, conte conosco aí, a gente pode discutir essas ideias, sim, e aí a gente ajuda também no lobby, no bom sentido, junto ao Congresso Nacional para fazer as alterações necessárias. Muito obrigado, presidente.
Maravilha, eu que agradeço. Obrigado, Vivian, obrigado, Lauro, pela oportunidade. Estou aqui à disposição sempre. Por fim, uma obrigada muito especial à nossa seleta audiência do IBRAcast. Continuem acompanhando a nossa programação quinzenal, que vem muita coisa boa por aí. Até! O episódio com a palavra o novo presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, contou com a colaboração de Nicolas Cosman e Camila Parente, a quem também deixamos o nosso agradecimento. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.